Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Samuel 3. É um texto que não é muito comum você ouvir uma pregação sobre ele. Mas hoje você vai ouvir uma pregação sobre esse texto. Eu confesso que, dos meus anos de cristão, nunca vi ninguém pregar sobre esse texto. Mas eu quero te dizer o seguinte, esse texto que nós vamos ler agora aqui, ele fala muito comigo. Fala muito sobre sabedoria, sobre tempo de Deus, sobre estabelecimento da vontade de Deus, na hora certa, no momento certo. E se nós conseguirmos nessa manhã ser usados pelo Espírito Santo, para que você seja edificado na sua vida, eu creio que você vai sair daqui mais forte no Espírito. Eu creio que você vai sair nessa manhã mais cheio da presença do Espírito Santo e com mais vontade de buscá-lo. Porque Deus tem um propósito para a sua vida, meu irmão. Deus tem um propósito para a sua vida, minha irmã. Assim como Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Porque a intenção de Deus é inundar toda a terra com a sua glória. E quem é que vai inundar a terra da sabedoria do Senhor? Somos nós. Não são os anjos que vão descer para pregar o Evangelho. Não são os anjos que vão estabelecer a vontade de Deus na terra. Isso Ele delegou a mim e a você. E nós fazemos parte deste grande exército. E nós precisamos discernir diante de Deus qual é a vontade dEle para as nossas vidas. Porque cada um tem uma vontade. Cada um tem uma especificação na presença de Deus. A palavra de Deus tem como título nessa manhã a sabedoria que só o Espírito dá. Espírito com o E maiúsculo. Então nós estamos falando do Espírito Santo de Deus. Nós não estamos falando do Espírito humano. Nós estamos falando do Espírito sobre-humano. Aquele em que está residido toda a presença divina do Deus Todo-Poderoso que foi herdada para nós. E que hoje nós podemos clamar a Deus e pedir que Ele venha sobre as nossas vidas, para que os nossos atos e as nossas atitudes expressem a vontade de Deus e expressem nada mais do que o amor de Deus na face da terra. A palavra de Deus, lá em 2 Samuel, capítulo 3, versículo de 6, a partir do 6 ao 15, diz assim a palavra de Deus: E havia guerra entre a casa de Saul e a de Davi. E aconteceu que Abner se esforçava pela casa de Saul. Saul havia tido uma concubina que se chamava Rispa, filha de Aiá. E disse Isbosete a Abner: Por que vieste a possuir a concubina de meu pai? E zangou-se Abner grandemente pelas palavras de Isbosete, e disse: Sou eu cabeça de cão que tenha pertencido a Judá? Não tenho eu feito até hoje misericórdia à casa de Saul? Teu pai aos teus irmãos e aos teus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi, e tu me fazes hoje arguir por causa da maldade desta mulher? Assim faça Deus a Abner, assim como lhe acrescente-se, como jurou o Senhor a Davi, eu não fizer eu assim como ele. Transladando o reino da casa de Saul, confirmando a Davi o trono sobre Israel, sobre Judá, desde Dan até Berseba. E ele, Isbosete, não pôde responder palavra alguma a Abner, porque o temia. E enviou Abner mensageiros da parte de Davi, dizendo: De quem é esta terra? E quem lhe dissessem: Faz aliança comigo, e eis que a minha mão será contigo, para que todo Israel se torne para ti. E Davi disse: Bem, eu farei aliança contigo, mas uma coisa te peço, e é: não verás a minha face, sem que primeiro me tragas Mical, a filha de Saul, quando vieres me ver. Depois disso, Davi enviou mensageiro a Isbosete,
filho de Saul, dizendo: restitui-me a minha mulher Mical, ao qual eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. Então Isbosete a enviou e a tirou de seu marido, Paltiel, filho de Laís. Amém. Glória a Deus. Amados, existem certas questões na palavra de Deus que elas só podem ser reveladas de maneira divina. Às vezes você lê a Bíblia, e eu quero nesse particular dizer que não é privilégio meu, mas porque eu tive tempo para isso, eu li a Bíblia durante 4 vezes já. E essa mensagem, essa palavra aqui, ela sempre tocou o meu coração todas as vezes que eu li. E eu quero dizer para você e te incentivar nessa manhã que você leia a Bíblia. Nós temos a escola dominical, nós temos os cultos em que nós ouvimos a palavra de Deus, mas é fundamental que você leia a palavra de Deus. Porque quando você lê a palavra de Deus, você toma conhecimento da história do povo que gerou a nossa história. E é importante que você, nesse momento, possa estar sendo instruído pelo Espírito Santo, porque você precisa conhecer a sua história. Ora, um residente de medicina, quando ele entra na faculdade, começa a ler os livros mais complexos de medicina. E depois de certo tempo, ele toma o seu diploma e começa a exercer a sua medicina. Mas ele primeiro precisou passar por todos aqueles conhecimentos. E os conhecimentos vieram através das leituras dos livros, através das leituras, os ensinamentos, as provas que eles fizeram durante o período em que estiveram na cadeira da faculdade. Eu quero te dizer que o livro maior na faculdade da vida do cristão é a Bíblia. Então você precisa ler, porque você precisa conhecer a história do seu povo. Não é para decorar versículos, nada disso. É para que você conheça a história do seu povo. Ora, quem pode contar melhor a sua história se não a conhece perfeitamente? Então é necessário que você leia. Existem aí milhares de técnicas que já se marcaram e que se fizeram para que se leia a Bíblia de forma dinâmica, né? Você pode começar como eu, sempre usei esse método, eu começo lá em Gênesis, aí vou até o último livro, que é Apocalipse. Mas você pode começar a estudar a Bíblia através dos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, né? Aliás, nós tivemos uma live maravilhosa nessa sexta-feira, em que nós pudemos aprender um pouquinho só do que é esse contexto de teologia. Você veja só como é que essas informações, elas ultrapassam, aliás, o nosso conhecimento bíblico. Porque às vezes a gente lê os livros, mas a gente não entende muito bem o porquê que aquilo está escrito. E aí você só conhece quando você se aprofunda na Bíblia, quando você cria o interesse e você começa a estudá-la de maneira criteriosa. Isso é fundamental. Mas vamos à palavra de Deus. Buscando a sabedoria do Espírito. Você precisa buscar a sabedoria do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Deus não comunga com o pecado. Então, para você poder estar aberto e aberta à presença do Espírito Santo, para ser ensinado e orientado pelo Espírito, você precisa estar em santidade. Você precisa buscar a presença de Deus e dizer: Senhor, enche-me da tua presença, enche-me da tua plenitude de conhecimento. E a plenitude de conhecimento de Deus, ela só pode vir através do Espírito Santo. E assim como um abismo chama outro abismo, bênção chama bênção. Graça sobre graça, vitória sobre vitória. E aí você pode olhar para Deus e dizer: Senhor, essa vitória é tua, porque você reconhece que Deus é soberano. Mas nós só conseguimos a sabedoria divina estando no lugar certo, no centro da vontade de Deus.
Você precisa buscar ardentemente estar na vontade de Deus, mesmo que o centro da vontade de Deus seja fazer nada. Mesmo que o centro da vontade de Deus seja um momento de discernir, de ficar em silêncio, de ficar quieto, de ficar quieta, de aguardar o momento em que Deus pode abrir a sua visão espiritual e dizer, caminhe. Nós vimos isso com o povo no deserto. O povo caminhava no deserto e durante a noite uma coluna de fogo orientava o povo na direção que precisava tomar. E durante o dia uma coluna de fumaça orientava o povo também. Mas quem era? Deus. A confiança em Deus. Você precisa confiar em Deus. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor e permitir que Ele dê continuidade ao processo de crescimento espiritual na sua vida. Porque há um processo, porque há uma forma. Olha, veja bem, a palavra de Deus vai nos relatar que a história de Davi, que começa lá a partir do versículo 16, capítulo 16, quando ele é ungido por Samuel, a palavra vai dizer que logo no capítulo 17, Davi vai servir ao Senhor nas fileiras do rei Saul, tocando sua harpa. E logo em seguida ele retorna para sua casa, e há uma grande guerra, que era comum naquela época entre os filisteus e entre o povo de Deus. E a palavra de Deus diz que o pai de Davi, Jessé, pega lá uns queijos, pega lá uns presentes e diz, você leva esse presente aqui, lá, para aquele povo que está lá na guerra. E Davi foi, seguiu a palavra do pai, e chegando lá, Davi toma conhecimento de algumas coisas pelas quais ele não podia tomar conhecimento. Primeiro, ele é rejeitado pelos irmãos. Você já vem aqui para quê, rapaz? Deixou aquelas pequenas ovelhas que estavam lá nas matas lá, vai lá, volta para cuidar daquilo lá, rapaz. Essa batalha aqui é lugar para homem. Essa batalha aqui é lugar para quem é guerreiro de verdade. E aí Davi ouve um filisteu de quase 3 metros de altura. A palavra de Deus diz que só a couraça dele pesava 60 quilos. Quem pesa 60 quilos aí? Ele tinha você no peito. Olha. E ele desce afrontando o povo de Deus. Mas Davi ouve a promessa e não as afrontas. Porque alguns homens comentavam, rapaz, você sabe o que o rei vai fazer? Vai dar de presente vai acumular de riquezas, né? Vai extinguir os impostos da família, né? Aí nós podemos até ver Jesus lá, quando ele quando ele manda Pedro pescar o peixe e está a moeda lá dentro da boca do peixe lá, Jesus pergunta para Pedro, né? E aí, Pedro, de quem são cobrados os impostos? Dos filhos ou dos alheios? Aí Pedro responde, dos alheios, mas aí Jesus diz, mas para que eles não se escandalizem, pesca um peixe e virá uma moeda ali para você pagar esse imposto aí, para que não venha sobre nós o opróbrio que eles estão dizendo, né? Para que nós nos transformemos em maldição. Mas Jesus estava dizendo que por ser filho de Davi, por pertencer à família de Davi, ele não precisava pagar imposto, mas precisava do reconhecimento. Mas uma palavra que tomou conta do coração de Davi foi, ele vai casar com a filha do rei. Aí, Davi, o coração de Davi, você imagina, aquele coração juvenil, coração de criança, meu Deus do céu, vou matar esse gigante, vou jantar esse gigante e vou casar com a filha do rei ainda. Né? Eu ouvi uma pregação uma vez dizendo que ele se enrubesceu, né? Mas isso aí é o que acontece. A palavra lá, essa palavra está lá em Samuel, 1 Samuel 17, 25. E diziam os homens de Israel, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. E há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas,
Ele lhes dará sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel. Exatamente isso aí no capítulo 17, versículo 25. Se você quiser estudar mais um pouco sobre isso. Depois dessa vitória, Saul começa a perseguir Davi, com receio de perder o reino. Essa perseguição culmina com a aliança entre Davi e Jônatas, que salva a vida de Davi, alertando-os da intenção do pai. Verdade, todos, quem conhece um pouquinho, já ouviu uma pregação a respeito do momento em que Davi está escondido e Jônatas lança a flecha adiante de Davi, dizendo para ele que realmente a intenção do pai era matá-lo. E ali Davi vai para a caverna de Adulão, Davi se juntam alguns guerreiros de Davi, e a trajetória de Davi começa a partir desse instante. E Saul tenta matá-lo por diversas vezes. Davi é escolhido, então, para reinar o sul, dividindo o reino. Nesse momento há a divisão do reino. Por quê? Porque quem reinava sobre todo Israel era Saul. Mas o povo do sul decide seguir a Davi. E Davi começa a reinar. Mas existia uma promessa sobre a vida de Davi. Existia a promessa de que ele reinaria sobre todo o reino. Mas, no meio de toda essa história, o que acontece é que Saul dá a filha Mical em casamento a Davi. Só que quando Davi sai do reino, ele não vai lá trazer Mical de volta. E o que acontece é que a vida prossegue, Mical ficou lá no reino, Davi fez as suas conquistas, virou o rei do reino do sul, e aí nós chegamos nesse momento, chegamos nesse instante, em que no capítulo 6, no capítulo 3, a partir do versículo de número 6, nós começamos a ler essa história. Abner era um cidadão de bem, grande guerreiro. Era um homem guerreiro, reconhecido inclusive por Davi. Alguns historiadores dizem que Davi, ao vencer Golias, foi entregue a Abner para servir nas fileiras dos exércitos de Saul. Foi ali, nesse instante, que o povo começou a exaltar Davi nas guerras. E assim começa a perseguição de Saul sobre a vida de Davi. Mas Davi conhecia profundamente Abner e tinha uma admiração por aquele comandante. No versículo de número 6, observa-se que havia entre a casa de Saul e de Davi guerra constante, pelas tensões causadas entre as relações. Ora, Davi diversas vezes teve oportunidade de matar a Saul. E, no entanto, não exerceu esse direito de estar ali com uma arma na mão e Saul na sua frente indefeso. Porque Davi sabia que a palavra de Deus precisava se cumprir sobre a sua vida. E que não seria através da sua mão que o reino viria para ele, mas seria segundo a vontade de Deus. Por isso é importante, meu irmão, minha irmã, para você obter sabedoria de Deus, você precisa estar no centro da vontade de Deus. Você precisa estar no lugar certo, na hora certa. E Deus já te revelou o momento, Deus já te revelou a hora, Deus já te revelou o lugar certo para você estar. O lugar certo para você estar é no centro da vontade de Deus, buscando a vontade do Todo-Poderoso, buscando a presença do Espírito Santo, lendo a palavra, estudando a palavra, ouvindo a mensagem, praticando a palavra de Deus, porque Deus é aquele que vai te colocar no lugar que Ele tem de melhor para a sua vida, para você. Creia nisso nessa manhã.
Creia nessa perspectiva amorosa e graciosa e acolhedora do Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida. Davi sempre se apegou à palavra de Deus, à promessa de Deus sobre a sua vida. E ele estava sempre no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Houve um momento em que Davi precisou fugir do reino, sim, porque ele precisava preservar a sua vida, porque existia sobre a vida dele uma promessa. E nisso, até nisso, nós vemos que muitas vezes nós precisamos, às vezes, ficar em silêncio. Às vezes nós precisamos nos resguardar. Às vezes, para que o momento propício, para que a autoridade venha sobre a nossa vida, e para que essa autoridade, que nós possamos agir, ela possa acarretar coisas que realmente façam diferença no universo, elas precisam de tempo, elas precisam de hora certa, elas precisam de discernimento de espírito, que é o que tem muito faltado aos nossos queridos irmãos e irmãs, sobre a vida dos pastores, sobre a vida das pastoras, sobre a vida das autoridades, porque não tem tido o discernimento de Deus, tem buscado fazer a sua própria vontade. Como não aconteceu isso com Davi, ele está no centro da vontade de Deus. A palavra de Deus vai dizer que após a morte de Saul, começa a reinar em seu lugar o seu filho Isbosete. Por tradição, o filho do rei herdava seu harém. Então, todo aquele harém que pertencia a Saul, pertencia agora a Isbosete. E a palavra de Deus diz que certa concubina, chamada Rispa, alerta Isbosete de que teve um caso com Abner. Mas Abner fica indignado com aquilo. E pelo que o texto sugere, lembrando como disse na live o professor Ricardo Lengruber, né, que sempre dizia isso, né, a frase dele mais eloquente e presente era exatamente, o texto sugere isso, ele nunca dizia conclusivamente, né, é isso, né, mas o texto deixa implícito, ele não está explícito, que se Abner dormiu ou não dormiu com a concubina. Mas ele diz que Abner se indignou de que aquela mulher estava fazendo uma maldade contra ele, porque está escrito ali. Então, muito óbvio, versículo de número 3, 8 diz: então cirou muito Abner pelas palavras de Isbosete e disse: sou eu, cabeça de cão, que pertence a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, aos seus irmãos, seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi, e tu buscas motivos para me arguires por causa da maldade dessa mulher? E ele muito se indigna contra aquilo, e Abner promete tirar de Isbosete o reino e doá-lo a Davi. Davi já reinava sobre o sul. Nós estamos no reino do norte, né? Samaria. Ó, Samaria, Judá, reino do sul. Davi. Samaria, reino do norte. Vamos ver onde isso vai dar. Isbosete se sente desafiado, mas não tem coragem de responder palavra, pois Abner era temível guerreiro, condecorado e muito respeitado por seu povo. Ele era um homem muito respeitado ali. A palavra de Deus conta que, quando ele sai dessa empreitada de estar junto com Davi, Joabe, que era o comandante, era a escória das escórias de homem, né, segundo a palavra de Deus, diz que ele se sente desafiado e acha que Abner vai tomar os exércitos, vai virar o comandante do exército no lugar dele, e ele diz que prepara lá uma emboscada e mata Isbosete de uma maneira covarde. Mata Abner de uma maneira covarde, né? E isso acarretou assim várias situações que, se você estudar a palavra, você vai ver o que é que acontece ali quando isso estabelece-se.
Abner parte em direção ao reino do sul, envia mensageiro a Davi, prometendo unificar todo o reino nas mãos de Davi, bastando para isso fazer uma aliança com ele. Davi aceita, mas para se consumar a aliança, faz um pedido inusitado e surpreendente. Pelas vias, olha só, pedido inusitado e surpreendente. Por quê? Lembra, Davi casou com Mical. Mical era a esposa de Davi. Mas com o passar dos anos, o que Saul fez como rei, como estadista que era? Ele pega Mical e dá ela em casamento a outra pessoa. O que acontece com isso? Acontece que Davi é desonrado. E é desonrado por uma autoridade máxima de um estado. Então Davi passou anos e anos com aquilo no seu coração, e clamando a Deus uma oportunidade para que trouxesse a sua esposa outra vez, para que ela viesse. Ele poderia muito bem, como conhecia todos os caminhos, como conhecia as entradas e as saídas de Israel, entrar lá e pegar sua mulher de volta e trazer ela. Não, mas não. A sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é o centro das nossas ações, quando nós estamos no meio, na vontade de Deus. Quando você está fazendo a vontade de Deus, Deus no seu tempo vai agir em seu favor, e as coisas vão começar a girar em seu favor e em sua direção. Davi vê naquele momento, naquele instante, um momento de fraqueza no meio do povo de Israel, reino do norte. E o que ele faz? Pelas vias diplomáticas, porque a palavra de Deus vai lá dizer para a gente, nesse versículo que a gente lendo aqui, versículo de número 15, né? Que nós estamos no versículo de número 15, dissertando sobre essa palavra. Versículo 14, Davi envia mensageiros a Isbosete, que era o rei de Israel, que reinava no lugar de Saul. E ele diz: olha, eu quero a minha mulher de volta. Manda ela de volta. Mas é interessante que Davi, ao se relacionar com Abner, diz: vocês não vão ver, tudo bem, eu vou lá, eu vou aceitar ser rei de vocês. Vocês vão me acolher, mas vocês não vão ver a minha face se vocês, ao voltarem, ao retornarem, não trouxerem a minha mulher de volta. Traga o que me pertence de volta. Traga aquilo que me pertence. Deus cria a oportunidade para que você possa ter de volta tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que o inimigo tirou da sua vida, tudo aquilo que foi retirado do seu coração, tudo aquilo que foi retirado de forma abrupta, tudo aquilo que te dá saudade, tudo aquilo que dá vontade de retornar ao passado. Deus faz assim, olha, porque está escrito na palavra, e a palavra não pode mentir. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Eis aí a oportunidade. Abner, comandante da guerra, Abner, homem honrado, chega para Davi e oferece o reino para Davi. Era tudo que Davi queria. Era tudo que ele queria, mas aí Davi diz o seguinte: não, eu não quero só o reino. Eu quero aquilo que me pertence, traz de volta a minha mulher. Eu quero ela de volta. Traz ela. E aí Davi manda recado para quem? Para Isbosete, que era o rei. Porque aquela desonra que foi criada por Saul só poderia ser revista pelo rei. E como Saul era morto, e como Saul já não reinava mais, e quem reinava era Isbosete, Saul manda cartas a Isbosete e diz: olha, traz agora. Entre linhas, né? A gente pode dizer que o reino estava dividido. O reino estava enfraquecido. E aquele foi o momento certo de, sem guerra, olha bem, sem guerra, sem luta, sem cansaço, sem morte, Davi receber de volta aquilo que pertencia.
porque Davi estava no centro da vontade de Deus. Alguns historiadores, algumas pessoas, algumas tendências de traduções vão dizer que Davi não orou a Deus para fazer essa aliança. Mas para que orar para Deus se a vontade de Deus estava se cumprindo ali? Já existia sobre a vida de Davi uma promessa de reinado sobre todo Israel. E este foi o momento exato em que Davi escolhe para ter de volta aquilo que lhe pertencia. Meu irmão, minha irmã, o que te pertence? O que te pertence que você perdeu? O que passou e te deixou uma decepção no coração, deixou um vazio no coração? Deus quer restaurar nessa manhã. Busque seu conhecimento. Busque conhecer que Deus maravilhoso que você serve. Você entrou nas fileiras do povo de Israel. Você entrou nas fileiras do exército de Deus. E Deus tem um propósito sobre a sua vida. E quanto mais você busca, quanto mais você se orienta na palavra, quanto mais você busca a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, mais e mais revelações vão acontecendo. E você vai tomando as atitudes certas e fazendo as coisas certas no momento certo. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Você que empreendeu nessa manhã ouvir essa mensagem. Eu quero orar pela sua vida nessa manhã e dizer que você é uma bênção e que no tempo certo Deus vai restaurar a sua vida. Basta que você busque a presença do Espírito Santo, que é onde reside toda a sabedoria, que é onde reside todo o discernimento, para que se tomem as atitudes certas na hora certa. Amém? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento. Nós estamos aqui para te louvar e para te agradecer. Mas, ó Deus, o Espírito Santo foi doado a nós. Senhor, nós precisamos estar em conformidade com a Tua palavra. Nós precisamos estudar a Tua palavra e a Tua mensagem. Nós precisamos ter viva a presença do Teu Espírito, porque somente ela pode nos revelar que caminho seguir, que atitudes tomar, por onde fugir do mal. Por isso, nessa manhã, Senhor, como Davi teve a presença do Teu Espírito Santo e agiu na hora certa, no momento certo, para ter sua esposa de volta, que nós possamos rever os nossos sonhos, que nós possamos, ó Deus, não permitir, ó Pai amado, que esse deserto, que muitas vezes se encontra na nossa vida, em que nós achamos que nós não temos a Tua presença, ele se transforme em mananciais de águas poderosas, que venham, ó Deus, a nos nutrir, nos alimentar e nos permitir empreender a caminhada segundo a Tua vontade. Nós te agradecemos e te louvamos por tudo em nome de Jesus nessa manhã. Eu quero louvar também a Deus pela sua vida, você que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que está distante da palavra de Deus, que já serviu ao Senhor, nesse momento eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida. E se você se encontra nesse momento, e se nesse momento o Espírito bateu no seu coração e disse: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a voz, abrir a porta, e eu entrarei e cearei contigo. O Senhor quer entrar e cear contigo, mas para isso você precisa abrir a porta do seu coração e permitir que a presença do Espírito tome novamente a sua vida, ou comece a fazer efeito na sua vida a partir de agora. Senhor, toma essa mão que está levantada em tuas mãos. Eu quero te louvar e te agradecer e declarar a tua vitória sobre ela. E desejar, Senhor, que, ó Deus, assim que ela puder e terminar esse isolamento social nas igrejas, ela possa procurar uma igreja. Se ela mora aqui perto, ela possa vir para a nossa igreja aqui, porque eu não vou convidar, ó Deus, as pessoas a irem para a casa do vizinho. Eu convido para cear e jantar na minha casa. Então eu quero convidar essas pessoas para estarem aqui conosco, louvando e bendizendo o Teu nome. Mas se elas moram distantes, Pai, que elas possam procurar um pastor, uma pastora perto da sua casa e congregar e permitir que comece uma caminhada, assim como Davi, quando saiu do reinado, começou uma caminhada em direção à caverna de Adulão, em direção ao reino do sul e em direção ao estabelecimento de todo Israel sob a sua liderança.
Nós te louvamos e te agradecemos nessa manhã por essa pessoa e dizemos: faz a tua obra, Espírito Santo, em nome de Jesus.